A nossa entrevista do dia hoje fala a respeito de um assunto que tem chamado a atenção de todos os brasileiros desde a sua tramitação no Congresso Nacional, depois posterior aprovação e foi sancionada recentemente pelo presidente da República, Michel Temer, a lei número 13.467, né? A lei que prevê as mudanças na CLT, a popular reforma trabalhista. E para falar a respeito hoje, esclarecer as principais mudanças à comunidade, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vale, com muita satisfação, o Dr. Sérgio Rubens Ferreira Curti. Ele que é advogado militante na área trabalhista, é especialista no assunto, pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho. Dr. Sérgio, muito bom dia. Inicialmente, um prazer recebê-lo aqui. Quero agradecer o convite para tratar desse tema, né, a famosa reforma trabalhista. Inicialmente, o intuito, doutor Sérgio, é apontar então à comunidade essas principais mudanças, né? O que esta reforma, na prática, prevê. Vamos começar falando sobre as férias, né? O que isso muda na prática, então, aí, a partir de que ela entre em vigor no mês de novembro, é isso? Exatamente, Sidney. Ela foi sancionada no dia 13 de julho de 2017 e, portanto, vai entrar em vigor no mês de novembro, né, a partir dos 120 dias da data em que ela foi sancionada. As férias, um tema, né, bastante corriqueiro no Dia do Trabalhador, né, atualmente elas são de 30 dias e elas podem ser fracionadas em até 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Tá? Então, atualmente, isso é o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Com a nova regra, ela vai passar, então, a poder ser fracionada em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser menor do que 14 dias. Portanto, houve aí um elastecimento dos 4 dias para o menor período possível, né, de obtenção das férias pelo trabalhador, mediante uma negociação entre o patrão e o empregado. Tá? Então, essa é uma das principais mudanças no que se refere às férias do trabalhador, previsto na nova legislação. Então, no período de 1 ano, eles podem entrar em comum acordo e o trabalhador pode entrar em 3 períodos, né, distintos. Exatamente, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias. Certo. Não tem como não falar das férias sem estar aí expressando já a jornada de trabalho. Como é que fica agora, com essa reforma, a jornada trabalhista? Então, atualmente, a jornada ela é limitada em 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver um acréscimo de 2 horas extras por dia. Essa é o que prevê a legislação como a jornada principal dos trabalhadores. Mediante negociação coletiva, atualmente, né, existem outras formas de compensar a jornada, esses outros em relativo a esse tema, né? A nova regra, ela já vai possibilitar a contratação do empregado mediante o trabalho de 12 horas ininterruptas por 36 horas de descanso, o que hoje é previsto em algumas atividades específicas ou em alguns casos em que haja intervenção do sindicato da categoria para, em acordo com o outro sindicato patronal, que haja a possibilidade dessa jornada. Então a legislação já veio disciplinar essa forma de jornada de trabalho, né? Da mesma forma, deve ser respeitado o limite das 44 horas semanais e 220 horas mensais. Atualmente, esse período de 12 horas é chamado popularmente de plantão de 12 horas, né? Exatamente, né? A escala 12 por 36 que se fala, né? Então, essa é mais uma das novidades que a legislação vem disciplinar essa nova forma de jornada de trabalho do trabalhador. Muito bem. Doutor Sérgio, entre a jornada formal tem-se o período de intervalo, né? O descanso da jornada. Como que isso fica após, então, as mudanças? Atualmente, o intervalo intra-jornada, que é o descanso, né, para o repouso e a alimentação, ele tem que ser de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas para o trabalhador, né? Esse intervalo, com a nova legislação, ele passa a ser negociado, pode ser negociado entre o empregado e o empregador, para que ele tenha pelo menos 30 minutos. Então, há a possibilidade da redução desse intervalo intra-jornada, né? Atualmente, as modalidades de trabalho, né, as atividades, elas até requerem, até os próprios trabalhadores às vezes preferem que haja uma diminuição no horário desse intervalo, né? Então a legislação veio trazer essa possibilidade, sendo que
a hora que eventualmente acabe não sendo concedida no mínimo de 30 minutos, acarretará e não deve ser paga a diferença como hora extra, com um adicional de no mínimo 50%. A gente está aqui apontando essas mudanças e que fique claro à comunidade que isso, a maioria desses quesitos, ele pode ser pré-estabelecido já no momento da contratação, é isso? Exatamente. Na hora do estabelecimento do contrato de trabalho, né, ela pode ser, já devem estar previstas todas o horário do trabalho, a jornada, né, o intervalo, como vai ser a forma de concessão e assim por diante. Muitas pessoas têm perguntado, doutor, com relação às férias. Hoje, como pode ser fracionado em até três períodos, a questão do recebimento. Como é que vai funcionar agora, já que no sistema atual, a pessoa quando vai sair de férias, ela já recebe antecipado e fica 30 dias em descanso. E fracionando assim, como é que vai ser agora o recebimento das férias? Como é que vai funcionar isso? A cada período em que for concedido ao trabalhador, haverá o pagamento proporcional àquele período em que ele vai gozar das férias. Certo. Então ele não vai receber assim, por exemplo, ele vai pegar os primeiros dias de férias, então ele não vai receber integral e depois ir fracionando os dias. Não, proporcional aos dias em que for gozando. E uma coisa que veio agora também, que muitas pessoas não entenderam, o que é o trabalho intermitente? Como que é isso? Então, essa é uma nova modalidade de trabalho, tá? Não havia disciplina, não há disciplina na legislação atual e ela veio, né, nessa mudança da reforma trabalhista. O que é o trabalho intermitente? É um trabalho por período. Então vai haver a possibilidade do trabalhador ser contratado por períodos. Ele vai poder trabalhar por uma determinada tarefa por um período e ser, então, encerrado o contrato e depois ser recontratado por um novo período. Então esse trabalho intermitente, ele faz com que ele seja fracionado esse trabalho, né? E aí vai ser estipulado o valor do pagamento em hora ou em diária, né? Com isso, encerrando esse trabalho, ele tem direito às férias proporcionais, ao fundo de garantia, ao recolhimento previdenciário e o 13º proporcional. Então essa é uma nova modalidade de trabalho que veio inserida na legislação que vai alterar a CLT. Ele não exige, no caso, a jornada formal, né? Que seriam das 8 horas diárias e ele tem um horário flexibilizado e pode ser registrado proporcionalmente, é isso? Sidney, essa questão ela não vem disciplinada, tá? A questão do horário. Então, por não haver a disciplina, se entende que deve haver, então o trabalho vai ser, digamos, temporário, por período, tá? Mas como a legislação também vem alterando essa questão do trabalho por tarefa, por hora, é possível que haja essa flexibilização também na forma do pagamento e da jornada de trabalho. Uma das outras novidades que a gente vê especificadas nessa nova lei, doutor, é a questão do teletrabalho. Como funciona isso? Essa é mais uma novidade da alteração legislativa, né, em que é o famoso home office, né, ou o trabalho através da tecnologia, que hoje em dia vem cada vez aumentando, né, no meio do trabalho, a implementação das redes sociais, a forma do trabalho em casa, né? Então, na nossa legislação atual não há previsão dessa modalidade de trabalho e com a nova regra, né, ela é considerada o quê? Uma prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, né? Com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua natureza não constitui um trabalho externo. Então é realmente uma nova forma de trabalho, que já essa evolução da dinâmica de trabalho, ela já vem requerendo já vinha acontecendo atualmente, só que não tem uma disciplina. Então essa reforma trabalhista inseriu essa modalidade de trabalho na CLT. Muito bem, se formaliza, né? Se formaliza a questão da prestação de serviço. Exatamente. Né? Muito bem. Doutor Sérgio, um dos quesitos que talvez também seja um dos de maior interesse hoje é a questão da demissão. Como fica essa questão, né, essa relação do empregador e do empregado agora com as mudanças na lei? A nova legislação, ela veio regularizar o famoso acordo trabalhista. Atualmente, quando o empregado é demitido, ele tem o direito à multa dos 40% do saldo do fundo de garantia,
o aviso prévio, 13º, férias, né? Todas as verbas rescisórias que a gente chama quando ele é dispensado pelo empregador. Quando ele mesmo solicita a dispensa, né, ele não tem o acesso ao FGTS, ele não tem o pagamento da multa, né? Então, e aí se fala muito no famoso acordo trabalhista, em que o empregado abre mão de uma parte para ser demitido, para ter acesso a algumas situações. E essa nova regra veio trazer a possibilidade de um acordo, né? O contrato ele vai poder ser extinto de comum acordo. E qual direito vai ser gerado para o trabalhador, né? Metade do aviso prévio, ele vai ter direito ao recebimento, metade da multa dos 40%, portanto 20% sobre o saldo do FGTS, e ele ainda vai poder movimentar 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Contudo, ele não tem o direito ao seguro-desemprego por ser uma forma de um pedido de demissão, por mais que de comum acordo, que é o que acontece quando, né, o trabalhador pede a demissão, que ele também não tem acesso ao seguro-desemprego. Então essa talvez é uma das mudanças mais significativas, né, se é que a gente pode classificar, existem várias, mas essa, em função da prática, veio a realmente regularizar essa questão do acordo. Então passa a ser disciplinado na própria CLT a forma da extinção do contrato de trabalho em comum acordo. Ela formaliza, na verdade, uma situação que na prática acontece, né? Muito frequentemente, né? Acontece, né? A gente ouve diariamente, né? Fiz um acordo de demissão. Geralmente o empregado devolve a multa do fundo de garantia ao empregador, só que isso gera pode gerar uma complicação no futuro, né? Então agora com essa disciplina isso deve de fato garantir ao trabalhador a possibilidade de pedir a demissão sem ter totalmente tolhida as suas verbas, né? Claro que desde que de comum acordo com o empregador, né? Mas realmente é uma situação muito interessante. Alguns anos atrás, uma das novidades que veio também na lei trabalhista foi a questão do assédio moral, de certas situações que acontecem dentro do ambiente de trabalho e que acaba ocasionando esse tipo de coisa. Com relação a danos morais agora, como que vem essa reforma a abordar esse tema? O dano moral, nos últimos anos, é um tema que vem sendo abordado e vem sendo cada vez mais discutido nos tribunais, né? Que ele é o quê? A reparação de algum dano que o trabalhador ou até o próprio empregador sofra, né? Extrapatrimonial. Ou seja, é uma lesão à honra, à imagem, nada material, e sim a um extra patrimonial, né? A lesão direta às outras condições. O dano moral atualmente ele é regulado e ele é fixado, o valor do dano moral, ao livre arbítrio do juiz. Não existe uma regra para uma determinada situação. O juiz vai avaliar o grau da culpabilidade, a possibilidade de pagamento de quem lesou, né? E vai arbitrar um valor desses danos morais que acabarem sendo sofridos. A legislação que veio da reforma trabalhista, ela trouxe um escalonamento. Ela taxou o dano moral, né? Passou a ser taxativo. Essa é uma questão muito polêmica, inclusive da questão daquela medida provisória que o Temer disse que vai editar para retirar isso da legislação, porque como ficou disciplinado. Agora, o dano moral ele é classificado em leve, médio, grave e gravíssimo. Então, o que o juiz vai analisar? A natureza do bem jurídico tutelado, ou seja, o que sofreu a lesão, a intensidade do sofrimento e da eventual humilhação, né? A possibilidade da superação física e psicológica do lesado e mais diversos outros aspectos, né? Então, como que vai haver a fixação desse dano moral? Se a ofensa for classificada como leve, o valor do dano moral vai ser de até 3 vezes o último salário contratual do ofendido, se ela for classificada como leve. Se ela for classificada como uma ofensa de natureza média, o valor do pagamento será de até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. E se for considerada grave, até 20 vezes o último salário contratual. E por sua vez, uma ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o valor do salário do ofendido.
Isso gera uma situação em que se limita o pagamento dos danos morais. Pela nova legislação, o máximo, se entende que o máximo que um ofendido irá receber são 50 vezes o salário. Outra dificuldade vai ser classificar o que é leve, o que é médio, o que é grave e o que é gravíssimo. Então isso vai ficar também ao arbítrio do juiz, dentro daquelas condições em que eu citei anteriormente, dele classificar o quanto isso pode ser leve, médio, grave ou gravíssimo, né? O que causa uma certa, podemos dizer assim, uma certa insegurança na questão de que, às vezes, o ofendido vai tratar uma questão para ele que vai ser gravíssima. E para o juiz pode não ser. Então a discussão deve girar em torno dessa classificação. Então essa é uma mudança, né, que veio com essa limitação e que tem aí uma discussão vasta no campo da doutrina de como isso vai ficar. Realmente é uma coisa muito nova, então nós vamos ter que aí acabar aguardando as situações para saber efetivamente para onde isso vai rumar. Na prática é que ela vai acabar mostrando como isso vai acontecer, né? Exatamente, exatamente, que atualmente é livre, né? O juiz classifica, e aí o dano moral, ele é uma coisa que cresceu muito no direito, né? Ele vem cada vez mais os pedidos de danos morais, o que também acabou tirando um pouco da seriedade do que é ou não dano moral. Hoje é muito discutido isso, o que é dano moral. Às vezes uma situação pode ser considerado um mero aborrecimento, né? Então, hoje isso veio mais uma complicação, digamos assim, para saber o quanto e qual é a gravidade dessa lesão, né? Verdade. Para que a gente conclua, então, doutor Sérgio, a situação de gravidez, como é que as trabalhadoras terão, então, aí, pela lei, né, esse processo a partir de novembro? Então, a questão da gravidez, da nova legislação, ela trata da possibilidade do trabalho em condições insalubres. Atualmente é proibido a gestante e a lactante trabalhar em condições insalubres. Essa é mais uma das modificações em que, né, houve uma alteração significativa, pois a partir da vigência da nova lei, né, haverá a possibilidade da mulher grávida e lactante trabalhar em condições insalubres. Mas também há um regramento específico, né? A insalubridade, ela também ela é estipulada em graus de máximo, médio e mínimo. Então, a trabalhadora que estiver elaborando uma condição insalubre de grau máximo, ela realmente vai ter que ser modificado o local de trabalho. Ela não vai poder trabalhar nessas condições. A flexibilização se dá na questão do grau insalubridade classificado em grau médio e mínimo, em que, se ela não puder, para ela ser afastada desse tipo de trabalho, ela vai ter que apresentar um laudo médico que exija a modificação do seu local de trabalho. Se não houver isso, a legislação passou a permitir, então, que a gestante labore em condições insalubres classificadas em grau médio e mínimo. A lactante, por sua vez, se o médico dela, de confiança dela, classificar que ela não pode laborar, independentemente do grau, também ela deve ser afastada das funções. Então, a alteração realmente gira em torno da possibilidade de a grávida laborar em condições insalubres, o que atualmente é proibido. Isso vai por avaliação, então, de cada caso por parte do médico responsável. Exatamente. Né? E o grau de insalubridade, ele já está pré-estabelecido com cada ofício? Exatamente. A empresa, quando ela vai iniciar as atividades, ela deve efetuar uns laudos de técnicos de segurança do trabalho, né, através de engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, para classificar a atividade que a empresa desenvolve, se há ou não insalubridade e se os equipamentos de proteção individual, eles neutralizam essa insalubridade ou não. O que gera, não havendo a neutralização, o pagamento do respectivo adicional de insalubridade, né? Então, cada atividade, de fato, é classificada insalubre ou não, e aí há a aferição do grau em que essa atividade deve ser classificada como insalubre. Na questão da contratação, né, do contrato de trabalho, isso não muda em nada em relação à gravidez? Não, na contratação, não. Vai ser, estando a funcionária grávida, é que haverá essa avaliação, né? A condição de insalubridade é uma condição transitória, que o adicional ele é pago
enquanto o trabalhador está exposto ao agente insalubre, a partir do momento que ele deixa de estar exposto, a insalubridade também deixa de ser paga, né? O adicional de insalubridade deixa de ser pago. Então vai depender efetivamente da atividade específica em que será desenvolvida. Muito bem. Esse é um assunto bastante complexo, né? E a gente ainda voltará a debater sobre isso, sobre o caso da prática, né? Que aparecerão novas dúvidas sobre isso. E a gente agradece desde já, doutor Sérgio, a sua disponibilidade em vir até aqui nessa quarta-feira para esclarecer as primeiras, maiores mudanças para a comunidade em relação a essa reforma que, repetimos, entra em prática, após os 120 dias de ser sancionada no mês de novembro de 2017. Doutor Sérgio, para as pessoas que porventura quiserem mais informações a respeito, como podem estar entrando em contato então com o senhor? Eu sou advogado e tenho meu escritório, Borba Curti Serpa Advogados, Sociedade de Advogados, que fica ali na Rua Coronel Isidoro, número 50. As pessoas que tiverem eventualmente alguma dúvida específica, da condição de trabalho, pode acabar nos procurando para sanar essas dúvidas. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado também, Sidney e Paulinho, pela recepção.